Galera, é o seguinte, existem coisas que só o PS3 tem, e por isso, mesmo que estejamos em 2021, o console é tão valorizado no meio gamer, tendo muita gente que ainda pensa em comprá-lo. Eu, por exemplo, fui comprar o meu primeiro PlayStation 3 em 2018, quando eu já tinha o PS4. Isso tudo porque tem coisas que eu consigo fazer no PS3, mas não consigo fazer no PlayStation 4. O que acontece aqui é uma demanda muito grande de pessoas que pedem para que o PS5 ou o seu antecessor tenham uma retrocompatibilidade com o console de sétima geração da Sony, só que não tivemos nada parecido com isso ainda. Para não dizer que estamos completamente órfãos, existem franquias ou jogos que receberam remasterizações e por isso não ficaram presas lá, como é o caso da trilogia Uncharted, que pode ser jogada no PS4 e no PS5, mas originalmente ela foi lançada para PS3. Mas isso não quer dizer que o console ainda não tenha muito conteúdo retido na plataforma, e vou além ao dizer que é um conteúdo que vale muito a pena jogar, porque o PS3 conseguiu trazer experiências que envelheceram muito bem e fazem frente com muito jogo de hoje em dia lançado para as gerações mais recentes. E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje é falar sobre isso, sobre coisas que só o PS3 tem, realçando e salientando o poder que ele aplica nesse tipo de conteúdo para demonstrar as capacidades técnicas dele. Mas é claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei porque isso é muito importante e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora, com tudo isso feito, então vamos ver o que o PS3 tem de tão especial a ponto de muita gente pensar em comprar ele em 2021. Existem muitos títulos que ficaram marcados na sétima geração de consoles, em especial no PS3. Afinal de contas, foi aqui que a Sony ficou realmente conhecida por trabalhar muito para ter exclusivos de peso. E eu poderia começar falando sobre Resistance agora, que é um desses exclusivos. Uma trilogia que na verdade foi lançada para PS3, tendo seu primeiro título como jogo de lançamento da plataforma para poder mostrar as capacidades da nova geração. Mas Resistance é só uma das trilogias que foram deixadas de lado, que acabou conquistando uma boa quantidade de fãs inclusive, por conseguir misturar tão bem elementos de jogos como Doom para os combates com mecânicas de shooters mais atuais, como por exemplo Call of Duty. Mas a tarefa do primeiro título do gênero FPS de mostrar o poder do PS3 foi realizada mesmo com Killzone 2, o primeiro título da franquia lançado para a sétima geração de consoles. A saga Killzone foi lançada com o intuito de fazer frente com Halo da Microsoft, então podemos dizer que durante um bom tempo Killzone tentava ser para a Sony o que Halo é para a Microsoft, e essa concorrência fez com que o primeiro título impressionasse muito no PS2, com gráficos muito competentes para a época e um sistema de física realista para o padrão do console. Isso tudo fez com que inclusive saísse uma versão remasterizada do game pro console seguinte, fazendo com que seja possível jogar toda a trilogia no PlayStation 3, o que já dá muito mérito para ele. Mas não para por aí. Killzone 2, quando se mostrou pela primeira vez no PS3, conseguiu impressionar. Quando eu digo que ele realizou a missão de Resistance de mostrar qual era o poder da plataforma, não é exagero. E para entender isso, primeiro precisamos lembrar que existiam alguns pontos primordiais para mostrar do que aquela que até então era a nova geração era capaz de fazer. Com as tecnologias mais recentes, o PS3 podia rodar jogos em até Full HD, proporcionar melhores expressões faciais para os personagens, texturas em alta definição e a cereja do bolo, que até então era o chamariz dos visuais, exibir os efeitos de luz e sombra de forma dinâmica. Como o primeiro título da saga já fazia muita coisa, o segundo teve o trabalho de expandir isso e sem esquecer de mostrar novos elementos. Por exemplo, a movimentação dos personagens no título de PS2 era muito pesada para poder mostrar inércia e realismo. Aqui, na sequência, nós encontramos muito mais do que isso. Os movimentos estão mais elaborados e plásticos, e mesmo que seja um jogo em primeira pessoa, a gente consegue sentir que existe um personagem se movimentando, e não apenas uma arma que fica flutuando na tela, como vemos em diversos títulos do gênero de FPS. Outro ponto do fator de evolução do game é que aqui todo o sistema de física foi melhorado e consegue trazer um mundo bem mais interativo e até imersivo, o que faz com que no meio dos combates a gente sinta o caos da guerra e o realismo também de todos os acontecimentos, por conta do sistema de destrutibilidade que ele apresenta. Só que como se não bastasse isso tudo, todo o game foi trazido em 720p nativo, sem esquecer dos outros principais elementos gráficos que buscavam mostrar do que a nova geração era capaz, o que faz dele
dele um título muito mais impressionante. As animações eram muito naturais, eu digo as cutscenes mesmo, e isso era resultado de toda a fluidez nos movimentos dos personagens e suas expressões faciais, que ganharam ainda mais recursos, deixando tudo mais próximo da realidade. E claro, os efeitos de iluminação, que só eram atrapalhados pela direção de arte que trazia cenários muito escuros, o que não era um problema no caso de Killzone, porque felizmente no jogo esse é o tipo de efeito que atua onde é necessário e a direção de arte não estava ali para poder mascarar problemas, mas sim para poder compor a narrativa do game. Então se tiver faltando efeitos de luz e sombra em determinado ambiente, é apenas porque era necessário, a direção de arte não estava pedindo esse tipo de efeito no momento. Mas para quem sente falta de ambientes com esse tipo de efeito, é só partir para o incrível terceiro título da franquia, que foi lançado já perto do fim de vida útil do PS3. A diferença de idade entre os dois jogos era de 2 anos, Killzone 2 foi lançado em 2009 e impressionou pelos feitos na época, e o terceiro game foi lançado em 2011, levando o PS3 ao limite. Killzone 3 inclusive já apareceu aqui no canal em uma análise e ela vai estar na playlist disponível no fim desse vídeo, para quem quiser conferir, mas o fato é que o jogo leva tudo que o antecessor faz a um outro patamar. Por exemplo, existe um cenário em que está nevando muito e a nossa visão fica completamente obstruída pela névoa volumétrica que ele aplica em conjunto com um sistema de partículas que traz flocos de neve numa densidade absurda para os visuais. O trecho é tão impressionante que vivia aparecendo nos trailers de demonstração do jogo antes dele ser lançado, e assim como seu antecessor, ele não faz nada de diferente também na resolução, mesmo trazendo muita coisa acontecendo no cenário, diversos efeitos novos que não estavam presentes no jogo anterior, temos efeitos de luz e sombras lindíssimos e uma física mais do que satisfatória para poder tornar os ambientes orgânicos, além de rodar tudo isso em 720p. E mesmo que isso aconteça com algumas quedas na taxa de quadros por segundo, a julgar por todos os feitos é compreensível. Mas essas quedas também são bem mascaradas, justamente porque os personagens são bem pesados de serem movimentados, então a gente acaba nem percebendo com tanta frequência assim, e mais uma vez volto a dizer que só pelo fato do jogo conseguir trazer tantos efeitos visuais em uma resolução nativa de 720p com um anti-aliasing muito competente para poder suavizar as bordas, é completamente compreensível que existam essas quedas na performance. Mas o que realmente é uma pena é que ambos os títulos da saga estão presos no PS3. Nenhum deles recebeu qualquer tipo de remasterização e só podem ser jogados por quem tem o console. O que é uma pena, porque não estamos falando de um título sem qualidade, e sim de títulos que fazem frente com muitos jogos atuais do mesmo gênero e particularmente ainda acho que eles superam em alguns pontos. Muitos desenvolvedores explicam que trazer jogos do PS3 para PS4 ou até mesmo para PS5 é uma tarefa mais complicada em 2 sentidos. O primeiro é se baseando pela retrocompatibilidade. Como o console possui uma arquitetura muito excêntrica, adaptar esse tipo de arquitetura para rodar nativamente a partir de um console atual é complicado. O segundo já é se baseando pelas remasterizações, onde os mesmos desenvolvedores explicam que muitos exclusivos foram feitos pensando na arquitetura do console, o que tornava as coisas mais difíceis na hora de adaptar para uma arquitetura diferente, justamente pelo hardware do PS3 ser mais exótico e complicado. E é fácil seguir essa linha de raciocínio associando a God of War Ascension, por exemplo. Não existe uma explicação muito lógica para ele não ter valido o esforço da equipe de desenvolvimento para ser remasterizado, enquanto que o terceiro título da franquia foi. O que prevalece aqui é que Ascension vendeu muito menos do que God of War 3 e talvez os desenvolvedores não tenham tido muito interesse em se dar ao trabalho de adaptar o game junto com o sucesso de vendas da franquia para uma plataforma mais recente, porque os resultados possivelmente seriam inferiores. Mas ainda assim é um excelente título que busca expandir o elemento cinematográfico que foi introduzido por God of War 3. Então, por vezes, aqui encontramos mais momentos dramáticos ou ângulos de câmeras que proporcionam esse tipo de experiência durante a gameplay. É claro, isso tudo acompanhado dos mesmos visuais incríveis que a gente viu no terceiro título da saga, porém mais refinados e polidos. A modelagem do protagonista, por exemplo, possui mais detalhes aqui. É claro, essas melhorias não são gigantes porque God of War 3 já foi um marco técnico no PS3, mas me assusta que o jogo, mesmo tendo trazido a mesma qualidade nesse aspecto e ainda por cima rodando em 720p, não tenha recebido suporte para ir para a geração seguinte de forma remasterizada. Infelizmente foi uma grande perda que ficou presa lá no PlayStation 3.
Mas a boa notícia é que vamos continuar tendo suporte à PSN na plataforma da Sony de 7ª geração, então esse é o momento de aproveitar coisas que só a PSN do PS3 tem para poder oferecer, e acreditem, é o que a gente mais encontra. Mas eu vou em pontos bem específicos porque acredito que a gente precisa valorizar esses pontos. Na lista de compras da PSN existe um remaster que hoje em dia só pode ser comprado lá para quem é usuário dos consoles da Sony, e eu tô falando do remaster de Resident Evil Code Veronica. Você não encontra esse remaster no PlayStation 4. Você deve estar achando estranho porque na PSN do PS4 também tem o mesmo título, só que essa versão do PS4 se trata apenas de uma espécie de emulação da versão original lançada para PlayStation 2 em uma resolução maior, e aquela versão comparada com a remasterizada do PS3 perde muitos elementos visuais. Obviamente nessa versão em HD vamos encontrar a base do jogo muito parecida com o que vemos na versão original, o que é compreensível, afinal de contas ele é um título muito antigo e aqui estamos falando de uma remasterização e não de um remake. Então basicamente se trata do mesmo jogo lançado para PlayStation 2, porém a Capcom conseguiu fazer algumas melhorias bem interessantes nele. Para dar uma atualizada nos gráficos, além de rodar em 720p, no PS3 o game traz efeitos de luz e sombra dinâmicos, o que fazem qualquer personagem jogável interagir com eles, e isso acaba deixando a atmosfera muito mais macabra desse jogo. Mas o ponto que continua levantando a indignação é porque essa versão não foi levada para o PS4, ou porque não fizeram uma superior no PS4, levando em conta o peso que Code Veronica tem para a série. Tem muitos fãs que inclusive anseiam por um remake desse jogo aos moldes do remake do 2, mas enquanto a gente não tem esse remake, a gente pode ficar com a versão remasterizada para PlayStation 3, que é incrível perto da versão de PS2. E só para deixar claro, esse daqui, embora tenha sido um título que ficou preso no PS3, comparado aos outros que a gente citou, ele é um pouco mais livre, porque se você não for um usuário exclusivo da Sony e tiver algum console da Microsoft a partir do Xbox 360, você consegue baixar esse remaster para esse console. Ele está disponível na live, então você pode baixar pro 360, pro Xbox One ou para algum Xbox Series, beleza? Mas se você for um usuário exclusivo da Sony, você não consegue baixar ele em qualquer outra plataforma que não seja o PlayStation 3. Mas enfim, seguindo para outro clássico que a gente só encontra na PSN do PS3 e aqui é exclusivo, chegamos em Siren Blood Curse. A importância dessa série é imensurável e parece que ela ficou perdida no limbo durante um bom tempo, onde ressurgiu no PS3, mas infelizmente num formato pouco acessível na época. A saga foi lançada originalmente para PS2 por integrantes da equipe que desenvolveu os 3 primeiros games da saga Silent Hill, o que logicamente fez com que a qualidade desses jogos fosse alta. Chegando no PS3, a série retorna como uma espécie de reimaginação do primeiro game e os resultados são interessantes. O jogo em si pode ser facilmente considerado como um dos jogos mais macabros da plataforma. Os ambientes são escuros, a jogabilidade é relativamente complicada, em muitas partes propositalmente para poder dificultar ainda mais a gameplay, assim como Silent Hill e Resident Evil faziam em seus jogos clássicos, e os inimigos eram no mínimo assustadores. O problema é que ele foi lançado em formato de episódios para ser comprado, e isso caiu no desgosto do público. Naquela época não era tão comum a gente simplesmente baixar um jogo do sistema online de determinado console, a gente ainda priorizava muito a mídia física, não que não se priorize hoje em dia, mas a mídia digital ganhou um espaço muito maior, né? Além desse fato, vale mencionar que em seu período de lançamento, que foi o ano de 2008, o gênero estava sendo levado para um caminho mais frenético e com uma jogabilidade mais fluida, por títulos como Silent Hill Homecoming, por exemplo, porque na época, as vendas estavam dando mais resultados com esse estilo de jogo, por apresentar ser mais moderno, visto que Resident Evil 4 tinha reformulado todo o conceito do gênero de survival horror na indústria. Então Siren Blood Curse tenta se enquadrar nesse estilo de jogabilidade, colocando a câmera próxima do ombro do personagem. Mas movimentar qualquer um dos personagens ainda era complicado como em jogos da década de 90 por conta dos controles, e essa mistura, pelo menos naquele período, não caiu bem. O jogo parecia não se encontrar no seu espaço, então tudo isso fez com que ele caísse no esquecimento de muitos e não recebesse devido valor, mas ele não deixa de ser um survival horror digno, e ainda mais hoje em dia que o gênero ainda está se revitalizando, ele é perfeitamente jogável. Mesmo com esses problemas, Siren consegue entregar uma experiência muito boa, mas só tem no PS3.
E galera, é claro que se a gente for buscar, existem muitos outros títulos que ficaram presos no PS3, então se você sentiu falta de algum que foi marcante pra você, deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler a sua opinião, beleza? No mais, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é muito importante. De quebra você faz a boa ação do dia e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima sem sombra de dúvidas.